paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, povo abençoado de Deus, que maravilha estar aqui, podendo compartilhar com os amados irmãos e irmãs em Cristo. Você também que não é cristão, você que é de outra religião, é um prazer estar com você. Eu quero dizer aqui a você que está me ouvindo que Deus preparou esse momento para que nós pudéssemos aprender da palavra dele uns com os outros, não discutindo, não criando tumultos, mas à luz da palavra de Deus, construindo um alicerce forte, porque a palavra de Deus é isso, é fortaleza, a palavra de Deus é salvação, a palavra de Deus é poder, e é sobre isso que eu quero falar com você hoje. O quarto episódio da nossa mentoria, serão 90 episódios, mas para a glória de Deus, aqui nós estamos sendo sustentados pelo Senhor, pelo poder do Espírito Santo, para trazer um conteúdo de qualidade a você e toda a sua família, à luz da palavra de Deus, para te fortalecer, para mostrar a você que Deus, quem está no cuidado da nossa vida, está zelando por nós e nos sustentando. E o tema de hoje, como eu disse, no último episódio, no terceiro episódio, nós iríamos nos aprofundar para saber mais sobre Jesus e os seus ensinamentos. E é isso que nós vamos fazer aqui hoje, à luz do Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu João, é que nós vamos meditar. João, capítulo 3, Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu João, no seu capítulo 3, é a mensagem dos versículos de 1 a 21. E é isso que nós vamos ler agora, para louvar a Deus. E havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, príncipe dos judeus. Este foi ter de noite com Jesus e disse-lhe: Rabi, bem sabemos que és mestre vindo de Deus, porque ninguém pode fazer esses sinais que tu fazes se Deus não for com ele. Jesus respondeu e disse-lhe: na verdade te digo que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Disse-lhe Nicodemos: como pode um homem nascer sendo velho? Porventura pode tornar a entrar no ventre de sua mãe e nascer? Jesus respondeu: na verdade te digo que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. Não te maravilhes de ter dito: necessário vos é nascer de novo. O vento assopra onde quer, e ouves a sua voz, mas não sabes de onde vens, nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. Nicodemos respondeu e disse-lhe: como pode ser isso? Jesus respondeu e disse-lhe: tu és mestre de Israel e não sabes isto? Na verdade te digo que nós dizemos o que sabemos e testificamos o que vimos, e não aceitais o nosso testemunho. Se vos falei de coisas terrestres e não credes, como crereis se vos falar das celestiais? Ora, ninguém subiu ao céu senão o que desceu do céu, o Filho do homem que está no céu. E como Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do homem seja levantado, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porque Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Quem crê nele não é condenado, mas quem não crê já está condenado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. E a condenação é esta, que a luz veio ao mundo e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Porque todo aquele que faz o mal aborrece a luz e não vem para a luz, para que as suas obras não sejam reprovadas. Mas quem pratica a verdade vem para a luz, a fim de que suas obras sejam manifestas, porque são feitas em
Deus. Glória a Jesus. Texto um pouco longo, mas vamos entender um pouco aqui do que ele nos revela. A realidade é que Nicodemos era um mestre da lei em Jerusalém, e ele, como mestre, começa a observar Jesus, e ele vai escondido ter com Jesus, questionar Jesus, investigar Jesus. Mas o que leva a ele? Os prodígios, as maravilhas que Jesus vinha fazendo. Está lá no capítulo 2, versículo 23, que diz assim: e estando ele em Jerusalém pela Páscoa, durante as festas, muitos vendo os sinais que fazia, creram no seu nome. Louvado seja Deus. Veja que é por isso, por esses prodígios, maravilhas, pelas multidões que o cercavam, é que Nicodemos vai a ele. E ele já chega no verso 2, dizendo assim: este foi ter de noite com Jesus, e disse-lhe: Rabi, bem sabemos que é mestre vindo de Deus, porque ninguém pode fazer estes sinais que tu fazes se Deus não for com ele. Veja que ele cita estes sinais. Ele tem aqui revelado agora o que o levou, o que chamou a atenção. E Jesus agora não vai falar para ele de sinais. Jesus vai revelar para ele a importância do novo nascimento, para que de fato e de verdade ele possa ver o reino de Deus, viver o reino de Deus e entrar no reino de Deus. O grande êxito aqui é que Jesus quer mostrar que não basta sinais, tem que ter uma essência, que não basta apenas uma, aleluia, louvado seja Deus, aparência, tem que ser profundo, tem que ser de dentro para fora, não pode ser externo, tem que ser interno, tem que ser visível aos olhos humanos e aos olhos de Deus. Essa é a grande ênfase desse ensinamento de Jesus. Jesus fala para ele o seguinte: na verdade, te digo que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Nascer de novo, nascer como? Olha a pergunta tosca que Nicodemos, sendo mestre, faz: pode um homem voltar ao ventre? Claro que não, impossível isso. E aí Jesus dá uma frase para ele muito importante, a gente guardar isso. Na verdade, te digo que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Nascer da água, nascer do Espírito. Não adianta eu e você descer as águas sem nós termos a consciência de que estamos sepultando o velho homem, sepultando o corpo do pecado, sepultando aquele homem descendente de Adão, sepultando as velhas atitudes, ficando para trás, mortas, e nascendo agora do Espírito, pelo Espírito Santo. Veja algo muito importante: pessoas hoje estão buscando títulos, pessoas hoje estão gastando seu tempo à toa, pessoas hoje estão vivendo de aparência. Não dá para viver de aparência, não basta descer as águas, tem que nascer também do Espírito, da água e do Espírito. Eu quero dizer algo muito importante: eu e você podemos enganar nosso cônjuge, nossos filhos, os nossos líderes, os nossos patrões, as pessoas que nos cercam, vivendo como muitos vivem através das redes sociais, por engano da aparência. Mas Deus nos conhece profundamente. Deus nos criou e sabe perfeitamente como somos e o que fazemos. Inclusive, o 10º mandamento da lei de Deus, que trata da cobiça, nos revela algo muito importante. A cobiça é algo que acontece na mente do homem, e não há nenhum foro na terra que tenha o privilégio de jogar a nossa mente. Podemos enganar e manipular a todos os homens, mas a Deus nós não podemos. E Deus é o único Deus que tem um foro privilegiado para julgar os nossos pensamentos e sabe exatamente o que passa em nossa mente. Então, o nascer de novo envolve também pensamentos novos e que glorificam a Deus. O novo nascimento está ligado a algo muito profundo, de dentro para fora,
e que resplandece no caráter do homem, da nova criatura em Cristo Jesus. É isso que Jesus está ensinando a Nicodemos. E ele fala: olha, se eu estou falando coisas terrenas e você não está compreendendo, como vai compreender as coisas celestiais? Nós temos que buscar pelo poder de Deus para entender as coisas celestiais. Nesse texto, Jesus também nos oferece o amor, oferece a graça, a misericórdia, mas também o juízo. Porque Deus é amor, mas Deus também é juízo. Deus é fogo e é fogo consumidor. Ele entra aqui, logo após essa explicação dada a Nicodemos, tratando do assunto da cruz, do sacrifício de Cristo, do Calvário de Cristo. E ele diz assim: para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porque Deus enviou seu Filho ao mundo, não para que o condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. O objetivo de Deus é salvar a sua criatura perdida, a sua criação perdida. É salvar o homem do pecado e da condenação do pecado. E Jesus, ele veio nesse intuito. Jesus veio para te salvar, para salvar a mim, para nos salvar. Mas preste atenção que há uma sentença aqui, no versículo 18. Quem crê não é condenado, mas quem não crê já está condenado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. Veja que não é crer no sinal, não é crer na maravilha, não é crer no prodígio, não é isso que nós temos que buscar. Nós temos que buscar crer no sacrifício do Calvário, crer em Jesus, o autor e consumador da nossa vida, da nossa fé, o nosso Salvador. Porque quem não crê na obra do Calvário, quem não crê que Jesus veio e fez essa obra para nos salvar e morreu por nós, morreu no nosso lugar, e a Bíblia vai mostrar explicitamente Jesus se colocando no nosso lugar. Ele desce as águas. Mas por que Jesus desceu as águas? Ele não tinha pecado, mas ele fez uma simbologia que ele estava tomando o nosso lugar. É essa simbologia, ele tomou o nosso lugar. Ele veio, o castigo que nos traz a paz estava sobre ele, disse o profeta. Jesus morreu no seu lugar, no meu lugar, para que nós não fôssemos condenados. Ele pagou o preço de sangue lá na cruz do Calvário. Não foi o homem que pagou o preço, não é o homem que pagou o preço, quem pagou o preço foi Jesus. E aí, ele diz algo maravilhoso: aquele que não crê está condenado. Ou seja, você tem que tomar uma atitude. Você tem que tomar uma decisão, você tem que estudar, analisar a palavra de Deus, entender que Deus está falando diretamente com você e comigo. Esse é o intuito, esse é o ato da salvação, a cruz do Calvário. E aí ele vai dizer algo que é muito mais maravilhoso: porque aquele que faz o mal aborrece a luz e não vem para a luz para que as suas obras não sejam reprovadas. Veja você que quando o Espírito Santo ele vem sobre nós, ele vem para fazer algo maravilhoso. Ele vem para mudar a sua vida, para mudar a minha vida, para mudar a nossa história. Ele revela para nós o poder de Deus. Ele revela para nós a salvação em Cristo. Ele nos revela que somos pecadores ingratos, que temos feito obras más, infelizmente, perdidos nas trevas. E ele vem para revelar a justiça e o juízo de Deus na cruz do Calvário. Ele vem dizer para você: olha, vem pelo novo caminho, Cristo, que morreu em teu lugar. O Espírito vem fazer uma obra regeneradora, transformadora, aplicar a nossa vida e nosso coração a palavra de Deus, e assim nós cremos, e assim nós vamos a Cristo, e assim nós temos a salvação em Cristo. Cristo, ele morreu em nosso lugar. Deus pegou o nosso pecado, todas as nossas obras, pegou tudo aquilo que desagradava a Deus e imputou em Cristo na cruz. E ali ele aplicou a justiça em Cristo, a justiça de Deus em Cristo, para que eu e você pudéssemos ter salvação, para que eu e você pudéssemos entrar pelo novo caminho, para que eu e você pudéssemos crer em Cristo e sermos salvos. Mas a necessidade aqui é que Jesus está ensinando que é necessário nascer de novo.
Não basta uma aparência, não basta ter sinais visíveis, tem que ser sinais internos, que reflitam no visível. O orgulho deixado de fora, a soberba e a avareza deixado de fora. Aqui a questão é você entender que você é dependente de Deus, dependente de Cristo. Não é pelos seus atos, não são as suas atitudes, mas é o ato da salvação em Cristo que nos traz a paz. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele. Nicodemo, sendo mestre, não havia compreendido ainda o que Jesus havia ensinado a ele. E aí Jesus aplica nele o amor, a graça, a misericórdia, mas revela também que há um juízo para aqueles que não creem, para aqueles que não praticam, para aqueles que não querem enxergar a verdade, negando a verdade, continuando a praticar as suas obras, mas não deixando que a luz de Cristo os revele e os mostre a verdadeira essência do Evangelho. A verdadeira obra de Deus é salvar o homem do pecado, da condenação do pecado e do juízo que vem sobre o pecador, porque o salário do pecado é a morte. Então, que eu e você possamos, à luz da palavra de Deus, compreender que temos que nascer de novo, temos que reconhecer que somos pecadores, que somos ingratos, reconhecer que temos feito obras más, deixando, abandonando. O apóstolo Paulo chega a dizer: aquele que roubava não roube mais, trabalhe agora com as suas próprias mãos. Então esses são exemplos que a própria Bíblia nos dá de novo nascimento. Não vamos nos enganar a nós mesmos, não vamos ser ingratos a Deus, vamos aproveitar a oportunidade que o Senhor nos dá e vamos construir uma vida alicerçada na sua palavra, que nos revela a bondade de Deus, a graça de Deus, a misericórdia de Deus, o amor de Deus e também o juízo de Deus. Não se engane, não viva um falso evangelho, viva de fato e de verdade para Cristo, para que Cristo reine na nossa vida. Precisamos tomar essa atitude de servir o nosso Criador, o nosso Salvador, com toda a nossa força, o nosso vigor, para que nós possamos transmitir a verdade de Cristo aos nossos, começando pelo nosso lar, revelando que Deus trabalha e salva o perdido do pecado, para que ele venha para a sua maravilhosa luz e as suas obras, a partir de agora, sejam transformadoras, verdadeiras, para a glória de Deus. Que Deus nos abençoe, que Deus nos guarde, que Deus nos proteja, que Deus abençoe a nossa vida em todas as áreas. Esse é o nosso desejo, essa é a nossa oração, para que Deus venha te abençoar, para a glória do Senhor Jesus. Receba essa palavra e deixa ela fluir no seu interior, para que as mudanças que ela causa, o impacto que ela causa na sua vida, seja vista por outras pessoas e outras pessoas possam vir a Jesus, para a glória de Deus. Que Deus te abençoe, em nome de Jesus. Amém.